E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um mergulho aqui no LivroCast. Isso aí, Hoje a gente vai se aventurar num universo, mágico, né? é verdade. O da Disney. Hum. Para desvendar como eles encantam os clientes. Uhum. E a Nicole está aqui comigo para a gente desvendar os segredos do livro O Jeito Disney de Encantar Clientes. Exatamente. Preparem-se, porque a mágica vai muito além dos parques, viu? É isso aí. A gente vai descobrir como uma empresa que, bom, começou com um simples ratinho, né? Desenhado numa garagem, se tornou um verdadeiro império de sucesso. É verdade. E tudo isso baseado na satisfação do cliente. Incrível, né? E o que me impressionou logo de cara foi essa ideia da gestologia, Ah, que o livro explica com detalhes, né? É basicamente a arte de conhecer o cliente a fundo, uhum. como se ele fosse um convidado especial, né? Isso. E a Disney usa essa técnica para entender o que o visitante realmente quer, o que ele espera. Eles estudam tudo, o comportamento, as preferências, Yeah. até as expectativas de cada cliente, sabe? Para criar uma experiência totalmente personalizada. Caramba! É a partir da gestologia que eles desenvolveram o famoso ciclo de atendimento de qualidade. E esse ciclo como que funciona? Parece mágica, né? É como se fosse uma fórmula mágica, sabe? Mas Uhum. com 4 elementos principais: Quais? tema, padrões, sistemas de atendimento e integração. Cada um é essencial para garantir a qualidade da experiência do cliente. Me explica melhor esses sistemas de atendimento. O que sustenta essa experiência toda? Olha, o livro divide os sistemas em 3 pilares: elenco, cenário e processo. Eles dedicam capítulos inteiros a cada um, mostrando como cada detalhezinho contribui para criar, bom, a magia Disney. Falando em elenco, achei incrível como a Disney valoriza o treinamento dos funcionários. Aliás, eles nem usam esse termo, né? Funcionários. É tudo elenco, como se fosse um grande show. Verdade. E o treinamento é super rigoroso, viu? Começa com o programa Traditions, que é como uma imersão na cultura e nos valores da empresa. É tipo apresentar a alma da Disney para cada membro do elenco. E a primeira impressão é a que fica, né? Com certeza. O livro descreve o Casting Center, onde acontece o recrutamento, como um lugar projetado para transmitir essa valorização desde o primeiro contato. Exatamente. É como se eles quisessem mostrar que a experiência mágica já começa ali na entrevista. E por falar em experiência mágica, o cenário também é um capítulo à parte, né? Que show de detalhes. Demais. Eles usam os desmandamentos do Mickey, que são tipo princípios de design, né? Para garantir que cada detalhe do cenário, desde as cores até os aromas, contribua para a experiência do visitante. É como se eles quisessem te transportar para outro mundo, sabe? Lembra quando a gente falou da gestologia? Sim. Então, a Disney usa tudo isso para criar uma experiência sensorial completa, imersiva, né? Tipo, até a textura do chão muda de uma área para outra do parque. Sério. Que loucura. Eles pensam em tudo mesmo. Mas me diz como funciona na prática essa atenção toda com os detalhes. O livro dá vários exemplos. Teve um que me chamou a atenção. A equipe de Imagineers, né? Eles usam joelheiras para engatinhar pelos parques e ver tudo da perspectiva de uma criança. Caramba! Isso que é se colocar no lugar do cliente. E essa é uma lição que vale para qualquer negócio, né? Com certeza. Entender as necessidades e expectativas do cliente é o primeiro passo para criar uma experiência que realmente o encante. Mas não para por aí. A Disney também é mestre em processos. Tudo parece funcionar perfeitamente nos parques, né? Sem filas enormes, esperas intermináveis. Verdade. É. Lembro que fui no Muppet Vision 3D, no Disney MGM Studios, e a espera na fila foi super divertida. Eles criaram um pré-show com os personagens dos Muppets, sabe? Sei. A gente nem viu o tempo passar. Viu como eles pensam em tudo? E matriz de integração é a chave para garantir que todos esses elementos, elenco, cenário e processos, funcionem em perfeita harmonia. É como se fosse uma orquestra, cada instrumento tocando em sintonia. Então quer dizer que a matriz de integração é o maestro da orquestra Disney. Interessante. Mas me fala, como a gente aplica essa magia no mundo real, fora dos parques, né? Essa é a parte mais legal. O livro mostra que os princípios da Disney podem ser aplicados em qualquer negócio, sabia? Seja uma padaria, um restaurante, uma loja online. A essência da magia está na paixão por encantar o cliente. E isso a gente pode aprender, né? Totalmente. E o livro dá exemplos reais de empresas que se inspiraram na Disney para melhorar o atendimento. Teve uma que me chamou a atenção, o East Jefferson General Hospital, em Louisiana. Sim. Eles usaram os princípios da Disney para repensar o design da UTI. Criaram um ambiente mais acolhedor, mais funcional, tanto para os pacientes quanto para os funcionários. E sabe o que acontece? Ok. Eles ganharam até um prêmio de design por isso. Olha só. A magia Disney aplicada na saúde, quem diria, né? Pois é. Então quer dizer que o livro mostra que essa magia não é um passe de mágica, né? Não. Mas sim o resultado de muito trabalho, planejamento
e atenção aos detalhes, né? Tudo focar em criar uma experiência inesquecível para o cliente. Exatamente. E por falar em transformar em um lugar mágico, o livro também fala da importância da comunicação interna, né, entre os membros do elenco. Sim. Eles investem em várias ferramentas de comunicação, desde jornais semanais até intranet, para garantir que todo mundo esteja na mesma página. Imagina a quantidade de informação que circula por lá. É muita coisa. É. E eles ainda têm um sistema para lidar com as reclamações dos clientes, que eles chamam de expressões de combustão. Achei o termo bem criativo. É, né? Eles encaram essas expressões como oportunidades de aprendizado, de melhoria. É como transformar uma crítica em algo positivo, né? É isso aí. Ou seja, errar faz parte, mas o importante é aprender com os erros e buscar excelência no atendimento. Mas me diz, como a Disney garante que tudo funcione perfeitamente? Eles usam alguma técnica especial? Lembra da técnica do storyboard que a gente comentou? Então, eles usam para visualizar a experiência do cliente passo a passo e identificar possíveis falhas ou oportunidades de melhoria. É como se fosse um mapa da experiência do cliente. E por falar em mapa, o livro termina com uma frase inspiradora do Michael Eisner. Ficar parado não é uma opção. Ou você assume riscos calculados para crescer, ou você se torna obsoleto. Verdade. A Disney nos ensina que a busca pela excelência é uma jornada constante, né? Que exige inovação, criatividade e a coragem de se inventar sempre. Estão sempre se reinventando, né? Sem dúvida. Lançando novas atrações, produtos, serviços, eles nunca se acomodam. É incrível essa busca constante por surpreender e encantar o público. Mas que a gente do mapa... Então, aplica isso tudo no nosso dia a dia, sem o orçamento da Disney, né? Aí é que tá. A magia não tá no dinheiro, mas sim na paixão por encantar o cliente. A gente pode usar a criatividade para encontrar soluções inovadoras, mesmo com recursos limitados. E para isso a gente precisa entender nosso público, né? Criar um tema, definir padrões de atendimento e ter um time engajado com a missão da empresa. Exato. E nunca esquecer da integração, da comunicação e da melhoria contínua. Afinal, a magia não acontece por acaso. É fruto de muito trabalho e paixão. E com essa dose de inspiração, vamos fazer uma pausa para respirar e já voltamos para desvendar mais segredos do livro O Jeito Disney de Encantar Clientes. E por falar em paixão por encantar o cliente, você sabia que o Walt Disney usou a Feira Mundial de 1964 em Nova York como um laboratório? Um laboratório gigante. Sério, não me diga que ele já estava de olho em Nova York para construir outro parque. Exatamente. Ele queria saber se Disneylândia faria sucesso na Costa Leste. Então, aproveitou a feira para apresentar algumas atrações e, bom, observar a reação do público. Que esperto! E qual foi o resultado? Sucesso absoluto. As atrações da Disney foram as mais populares da feira, tipo, de longe. Isso deu a ele a certeza de que o Walt Disney World, né, era um projeto viável. Que visão, né? E essa busca por entender o público é o que eles chamam de gestologia, certo? É como se eles estivessem sempre observando, aprendendo, se adaptando. Sim. E o livro mostra que essa obsessão por entender o cliente, sabe, começou lá atrás. Quando o Walt ainda era um jovem animador. Ele já aplicava a gestologia naquela época. Como assim? Ele levava os animadores para assistir sessões de filmes com o público. Queria observar as reações, entender o que funcionava, o que não funcionava. Ele buscava criar filmes que realmente conectassem com as pessoas, despertassem emoções. Faz todo sentido. E essa filosofia se estendeu para os parques temáticos, né? Cada detalhe pensado para criar uma experiência mágica e inesquecível. E essa atenção aos detalhes vai muito além do que a gente imagina. O livro conta que os Imagineers, para você ter uma ideia, usam joelheiras para engatinhar pelos parques e ver tudo da perspectiva de uma criança. Não acredito. Eles realmente pensam em tudo. É como se a gente voltasse a ser criança, né? Ver o mundo com outros olhos. Exato. E essa é uma lição valiosa para qualquer negócio. Se colocar no lugar do cliente, tentar ver o mundo pela perspectiva dele. Só assim a gente consegue criar uma experiência realmente encantadora. E falando em criar uma experiência encantadora, o livro também fala da importância de criar um tema para o atendimento. Mas o que seria esse tema exatamente? O tema é a essência da experiência que você quer oferecer. É como um fio condutor que orienta todas as decisões da empresa, sabe? Desde a escolha do nome até a forma como os funcionários interagem com os clientes. Entendi. E qual é o tema da Disney? Criar felicidade. Isso se reflete em todos os aspectos da experiência nos parques, a atmosfera alegre, a gentileza dos funcionários, enfim. Tudo contribui para criar esse sentimento. Faz sentido. Mas como a gente traduz esse tema em ações práticas? Através dos padrões de atendimento, são as regras do jogo, os comportamentos esperados dos funcionários, a forma como a empresa lida com as diferentes situações. Tudo precisa estar alinhado com o tema. E o livro dá exemplos de empresas que se inspiraram na Disney para criar seus próprios temas. E padrões de atendimento. Sim. Ele cita a rede de supermercados Pick n Pay na África do Sul,
eles adotaram o tema ser a diferença na vida das pessoas. Que legal! E como eles colocam isso em prática? Criaram programas e iniciativas para garantir que o tema fosse incorporado em tudo, desde a forma como os funcionários se vestem até a organização das prateleiras. Ou seja, o tema e os padrões de atendimento são como um guia para que todos na empresa trabalhem em sintonia, né? E ofereçam uma experiência consistente. Exatamente. E o livro mostra que esses princípios podem ser aplicados em qualquer tipo de negócio, seja um restaurante, uma loja, um hospital. O importante é ter um tema forte e, claro, que inspire e guie as ações da empresa. E a Disney também nos ensina a importância de prestar atenção aos detalhes, né? Criar um ambiente visualmente atraente, acolhedor. Sim. O livro fala dos 10 mandamentos do Mickey, que são os princípios de design que eles usam para criar os parques temáticos. Que interessante. E o que dizem esses mandamentos? Olha, eles falam sobre criar um Winnie, que é tipo um ponto focal, sabe? Que atrai a atenção dos visitantes. Usar a linguagem visual para se comunicar, criar surpresas, contar uma história por vez e evitar o excesso de informações. Nossa, quanta coisa! Esses princípios podem ser aplicados em qualquer ambiente, né? Com certeza. Seja físico ou virtual, o importante é criar uma experiência agradável e intuitiva para o cliente. E a Disney também separa o palco dos bastidores, né? O que isso significa? O palco é onde magia acontece, onde o cliente tem acesso. Os bastidores são as áreas operacionais, onde os funcionários trabalham, se preparam para o show. Entendi. É como num teatro, né? A gente só vê o resultado final, a peça, mas tem muita coisa acontecendo por trás das cortinas. Exato. E essa distinção é importante para garantir que a experiência do cliente seja sempre impecável, livre de qualquer interferência que possa quebrar a magia. E como eles fazem isso na prática? Eles usam os utilidores, que são corredores subterrâneos que os funcionários usam para se locomover pelos parques sem serem vistos pelos visitantes. É como se fosse uma cidade subterrânea. É demais. E essa é mais uma lição importante para qualquer negócio, né? Garantir que os processos internos sejam eficientes, organizados, para que a experiência do cliente seja sempre a melhor possível. Mas e a manutenção de todo esse cenário? Manter tudo limpo, organizado, funcionando perfeitamente. Isso também é importante, né? Com certeza. Afinal, a mágica se desfaz rapidinho se o ambiente estiver sujo, descuidado ou com problemas técnicos, né? A Disney tem um sistema rigoroso de manutenção preventiva, que inclui desde a limpeza diária até a inspeção regular dos equipamentos. E essa é mais uma lição importante para qualquer negócio. A manutenção é fundamental para garantir a qualidade da experiência do cliente e a longevidade do negócio. Exatamente. E falando em garantir a qualidade da experiência, você lembra que a gente comentou sobre os 3 pilares dos sistemas de atendimento: elenco, cenário e processo. Chegou a hora de falarmos sobre a magia do processo. A magia do processo. Adorei o nome. Explica melhor o que é isso. É a arte de criar processos eficientes, fluidos, que contribuam para a experiência mágica do cliente. Ou seja, não basta ter um bom produto ou serviço, né? O processo também precisa ser impecável, seja na hora da compra, do atendimento, da entrega. Exatamente. O livro cita o exemplo da CPAC, uma empresa de alimentos que se inspirou na Disney para repensar seu processo de pedidos. E eles fizeram? Eles simplificaram e tornaram um processo mais eficiente. O resultado: redução no tempo de processamento dos pedidos e aumento na satisfação dos clientes. Que legal. E a Disney? Como eles garantem que os processos sejam sempre eficientes? Eles depuram os processos, identificam e corrigem as falhas para que tudo funcione da melhor forma possível. E que ferramentas eles usam para isso? Usam um storyboard para visualizar o processo passo a passo e identificar os gargalos. E também incentivam os funcionários a reportar problemas e sugerir melhorias, criando uma cultura de aperfeiçoamento contínuo. Bacana. Como se eles estivessem sempre buscando evoluir, né? Sim. E essa é uma mentalidade que pode ser aplicada em qualquer negócio. Está sempre em busca de maneiras de melhorar os processos e aprimorar a experiência do cliente. E o livro dá algum exemplo de como essa magia do processo foi aplicada fora dos parques. Sim, ele menciona o caso da University of Chicago Hospitals. Eles se inspiraram na Disney para melhorar o atendimento aos pacientes. Sério? E como eles fizeram isso? Eles mapearam a experiência do paciente, sabe? Ué. Desde o momento em que ele sai de casa até o momento em que ele retorna, buscando maneiras de tornar cada etapa mais agradável e eficiente. E que tipo de melhorias eles implementaram? Várias. Desde a sinalização nas ruas até a criação de um serviço de estacionamento com manobristas. Tudo para facilitar a vida dos pacientes. Que legal! Então a magia do processo pode ser aplicada em qualquer área, né? De um hospital a uma empresa de tecnologia. Exatamente. O importante é tornar a experiência do cliente mais fluida, agradável e memorável. Mas não podemos esquecer da importância da comunicação entre o elenco para que todos estejam na mesma página e ofereçam um atendimento consistente e de alta qualidade. Verdade. A Disney investe em várias ferramentas de comunicação interna, né?
Para manter os funcionários informados sobre as novidades, os procedimentos, os valores da empresa. Sim, eles usam desde jornais semanais até a intranet corporativa. E também se preocupam em transmitir as informações de forma específica para cada área, evitando a sobrecarga de informações. Ou seja, cada um recebe apenas o que é relevante para o seu trabalho, né? Faz sentido. E o livro menciona um exemplo interessante do Polynesian Resort, onde o elenco se uniu para criar uma nova cultura de apresentação inspirada nos valores e tradições da Polinésia. Que legal, como eles fizeram isso. Eles estudaram a cultura polinésia e identificaram os valores que mais se alinhavam com a missão do resort, como a hospitalidade, a cordialidade, o respeito pela família. E esses valores foram traduzidos em comportamentos específicos. Sim, na forma de receber os hóspedes, na maneira de se comunicar, na atenção aos detalhes. E o resultado foi um aumento na satisfação dos hóspedes e uma experiência mais autêntica e memorável. Isso é bacana. E a Disney também reconhece e recompensa o bom desempenho dos funcionários, né? Com certeza. Eles têm programas de reconhecimento que vão desde elogios públicos até bônus financeiros. Tudo para incentivar os funcionários a darem o seu melhor. Que iniciativa legal. Mostrar aos funcionários que o trabalho deles é valorizado faz toda a diferença, né? E a Disney também se preocupa em criar um ambiente de trabalho positivo e acolhedor. Sim. Eles oferecem benefícios e programas de apoio aos funcionários, como creches, academias, serviços de saúde, tudo para garantir que eles se sintam valorizados e motivados. E essa preocupação com o bem-estar dos funcionários se reflete no atendimento ao cliente, né? Sem dúvida. Funcionários felizes e motivados tendem a ser mais gentis, atenciosos e proativos no atendimento. Mas, e quando surge uma situação que foge do padrão? Como a Disney lida com isso? Boa pergunta. O livro fala sobre isso. Sim. Ele destaca a importância de criar processos para lidar com essas situações, como o atendimento a clientes com necessidades especiais. E como a Disney garante que todos os visitantes, independentemente das suas necessidades, possam desfrutar da experiência? Eles oferecem serviços de tradução, guias em braille, cadeiras de rodas, carrinhos de bebê, tudo para atender às necessidades dos visitantes com deficiência ou mobilidade reduzida. E como eles lidam com as crianças pequenas? Eles permitem que os pais se revezem nos brinquedos, por exemplo. Assim, todos podem se divertir sem ter que esperar 2 vezes na fila. Que bacana! Essa atenção às necessidades especiais dos clientes é fundamental para criar uma experiência realmente inclusiva e memorável, né? Com certeza. E o livro menciona o exemplo do East Jefferson General Hospital, que criou áreas de espera separadas para pacientes de oncologia e de maternidade. Por que eles fizeram isso? Pacientes de oncologia precisam de mais privacidade e tranquilidade, enquanto os de maternidade querem celebrar a chegada do bebê com amigos e familiares. Entendi. É mais uma prova de que a Disney nos ensina que a chave para encantar o cliente é entender as suas necessidades e oferecer soluções personalizadas para cada situação. Exatamente. E por falar em encantar o cliente, o livro também fala sobre a importância de criar momentos UIU, que são aquelas experiências que surpreendem e encantam o cliente. Que legal como a Disney cria esses momentos UIU. De diversas maneiras. Com gestos de gentileza inesperados, atrações espetaculares, ambientes imersivos, eles usam efeitos especiais, interação com personagens. E o livro dá algum exemplo específico. Sim! Ele menciona o Wilderness Lodge, um hotel temático que recria a atmosfera dos parques nacionais americanos. Tem uma lareira gigante no lobby, um geyser que entra em erupção de hora em hora, um restaurante que serve comida típica do Velho Oeste. Incrível! Deve ser uma experiência inesquecível se hospedar lá. Com certeza. Esses detalhes somados criam uma experiência que transporta o hóspede para outro mundo. Essa é a essência da magia Disney. Criar momentos que fiquem gravados na memória do cliente para sempre. E o livro termina com um convite à ação, né? E você? Que tipo de magia você vai criar hoje? Que inspirador. Verdade. A Disney ensina que a mágica não está só nos parques temáticos, mas também na nossa capacidade de criar momentos especiais para as pessoas ao nosso redor. E essa é uma lição que a gente pode levar para todas as áreas da nossa vida, né? No trabalho, em casa, nas nossas relações. Afinal, a mágica está em cada um de nós, basta ter a vontade de fazer a diferença e de encantar as pessoas. E voltamos para a última parte do nosso mergulho no mundo mágico da Disney. E aí, pronta para desvendar os 3 elementos-chave para criar uma experiência mágica: autocontato, autoespetáculo e alta tecnologia. Sim. Tô curioso para saber como a Disney equilibra esses 3 elementos. Eles parecem, sei lá, meio contraditórios, né? Tecnologia versus contato humano. Parece, mas não é. O autocontato, ele se refere à interação humana, sabe? Aquele toque pessoal que faz o cliente se sentir especial, único. Já o autoespetáculo é a criação de momentos uau, que surpreendem, encantam. Transportam o cliente para um mundo de fantasia, de emoção. E a alta tecnologia entra para garantir a eficiência, a agilidade, a precisão dos processos, né? Tornando a experiência mais fluida, mais agradável. Exatamente. E a Disney, bom, ela é mestre em equilibrar esses 3 elementos.
criando experiências que são emocionantes, eficientes, personalizadas, tudo ao mesmo tempo. O livro dá algum exemplo de como eles fazem isso? Claro, ele fala do Disney Cruise Line, que combina a magia dos parques temáticos com o conforto, a sofisticação de um cruzeiro de luxo. Eles oferecem shows ao estilo Broadway, restaurantes temáticos, piscinas com tobogãs. Nossa, parece incrível. E a interação com os personagens? Tem também. Claro que tem. Os personagens circulam pelo navio, interagem com os passageiros, posam para fotos, tudo com alto padrão de qualidade e atenção aos detalhes que a gente já conhece. E a gente, como pode usar a criatividade para aplicar esses princípios nos nossos negócios, mesmo sem ter o orçamento da Disney, né? O livro dá várias dicas. Ele mostra como a Disney usa a criatividade para encontrar soluções inovadoras e memoráveis. Por exemplo, eles projetaram carrinhos de bebê super fáceis de manobrar, confortáveis para as crianças. E criaram um sistema de transporte interno super eficiente, com ônibus, barcos, monotrilhos, tudo para facilitar a locomoção dos visitantes pelos parques, sabe? Ou seja, eles usam a criatividade não só para encantar, mas também para resolver problemas práticos, né? Exatamente. E essa é uma lição que a gente pode aplicar em qualquer área da nossa vida. Usar a criatividade para encontrar soluções simples e eficientes para os desafios que a gente enfrenta. E a Disney nos ensina que a mágica não acontece por acaso, né? É fruto de muito trabalho, planejamento e paixão pelo que se faz. Que lição valiosa. Verdade. A Disney é a prova de que a excelência no atendimento ao cliente não é um mistério, um segredo, mas sim o resultado de um esforço consciente, dedicado. E a gente pode aplicar os princípios deles em qualquer negócio, para criar uma experiência mágica memorável para os nossos clientes. Então, no final das contas, a magia está ao alcance de todos nós, né? Basta ter a vontade de fazer a diferença, de ir além do básico, de encantar as pessoas com nossa paixão, com nossa dedicação. Exatamente. A magia está dentro de cada um de nós. E com essa mensagem inspiradora, a gente encerra nosso mergulho no mundo mágico da Disney. Esperamos que vocês tenham gostado da viagem e que se sintam inspirados a criar um pouco de magia nos seus negócios, nas suas vidas. E como diria o Walt Disney, se você pode sonhar, você pode fazer. A gente fica por aqui, mas continuem sonhando alto, buscando a excelência em tudo que vocês fizerem. Até a próxima, pessoal.